vamos ter uma sessão interessantíssima de, basicamente, discussão do gaming ao longo dos anos. O meu nome é Hugo Pinto, cabe-me hoje aqui, por ausência do João Diogo Ramos, que está a fazer aqui umas outras coisas muito interessantes no âmbito das atividades do museu, cabe-me ser eu a iniciar esta sessão e a apresentar basicamente a nossa temática e a pessoa que estará a fazer a sessão comigo, conhecido de muitos de vós, o Marco Fresco, da MF Gaming. O Marco tem colaborado com o museu nos últimos largos tempos, já de largos meses, numa série de iniciativas que nós temos, em que temos levado este conceito de gaming muito menos competitivo e se calhar muito mais familiar, muito mais focado para se experimentar, para se mexer nas coisas antigas e novas, numa série de eventos a que nós chamamos de Street Gaming. Começámos em Cantanhede, passámos por Castelo Branco e temos uma série de iniciativas agora no futuro, coisas giríssimas. Todavia, não se esqueçam que o museu nasce deste conceito da ode ao ZX Spectrum, portanto, aquele computador de 8 bits que tem ali na bandeirinha amarela, e na qual depois arrancorámos uma série de iniciativas como esta em que falamos das consolas ao longo e dos computadores ao longo dos anos, e estão todos convidados para nos visitar em Cantanhede. Come-se muito bem em Cantanhede e ao mesmo tempo que se come muito bem em Cantanhede, ao pé da Câmara Municipal está lá uma escolinha e essa escolinha está convertida no museu. Portanto, estão mais convidados. Dito isto, vamos dar abertura aqui à nossa sessão. Ela chama-se O Gaming ao longo dos anos e a nossa ideia é passar assim um grande vislumbre sobre como é que os jogos foram evoluindo ao longo dos tempos, desde uma coisa com um pixelzinho a brilhar até às coisas que parecem literalmente uma transmissão de televisão. Não é, Marco? É sim, senhora. Excelente introdução, Hugo. Excelente introdução. Bem-vindos todos aqui ao espaço do Museu Lousa ZX. E como o disse muito bem, nós vamos aqui fazer uma viagem no tempo, desde os primórdios do gaming, desde as primeiras consolas que nós tivemos acesso para jogar em casa, até aos dias de hoje, em que vocês vão ver a diferença clara de gráficos, de som, de tudo e mais alguma coisa, desde os primórdios do gaming até hoje. Em quase meio século que nós compartilhamos já basicamente a vida com os videojogos, em que no início dos anos 70 começou-se a ter aquela ideia de que a televisão de casa não servia só e apenas para ver televisão, até porque na altura, para quem vivia em Portugal, tínhamos um canal, depois 2 canais, então a diversão da televisão não era assim tão grande, não é? E ainda por cima, na altura a televisão, os donos da televisão eram os pais. Não é? E havia uma televisão. E nós éramos o controle remoto da televisão. Sem dúvida, por muitas vezes. Portanto, nós estamos aqui a falar de máquinas que começaram com o jogo Pong, que muitos de vocês conhecem. Até hoje temos PlayStation 5, Xbox Series nas nossas televisões. E para vocês terem uma ideia só do lucro gerado pelo gaming no mundo, não é? Nós temos ali a indústria de cinema com 38 bilhões de dólares. Temos a indústria da música com 53 bilhões de... Isto é revenue de dinheiro que entra no sistema, receita. Não é? De receita, exatamente. E temos o gaming com 249 bilhões. Ou seja, o gaming completamente arrasou tanto a música como o cinema. E o engraçado é que hoje em dia, mais do que nunca, parece que engloba tudo. Porque um jogo tem música, um jogo também tem muito cinema. Da mesma maneira que um filme é uma indústria colaborativa com uma série de artes, cada vez mais os videojogos, que antes era uma coisa muito focada num fenómeno, que os ingleses até chamavam, lembram-se do conceito de bedroom coders, não é? Portanto, o pessoal que estava fechado no quarto na sua adolescência com as borbulhas e tal a fazer o jogo de computador, hoje em dia isso é impossível. Não se faz um jogo de AAA, não se faz um jogo comercial de nível de topo com uma pessoa. É naturalmente um esforço colaborativo de artistas de múltiplas áreas e cada vez mais se assemelham às indústrias que ali estavam antes. Cinema, música, grandes eventos, grandes concertos. Impressionante, sim, não é? Porque se nós formos a ver, uma banda tem a banda, tem o produtor, tem o público nos concertos, o cinema tem não sei quantos atores, os guionistas, tem uma série de coisas, e o gaming na altura começou exatamente como tu dizes, é uma pessoa que fazia tudo. Programava, fazia o gráfico, fazia o som e... exatamente, era completamente diferente. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey is tennis, roulette, football and hockey, analogic, and geography. Odyssey comes complete with 12 electronic games and educational experiences. Many more are optionally available, like a shooting gallery, a prehistoric safari. Odyssey is an electronic teacher. Odyssey is a total play and learning experience for all ages. Odyssey. It's new from Magnavox. 1972.
Nem eu era nascido nesta altura. Nem eu era. Isto foi um senhor chamado Ralph Baer que decidiu que um feixe de luz no ecrã com uns papéis por cima podia ser 1000 jogos diferentes, não é? Sim, porque não sei se repararam, aquilo eram uma espécie de acetatos que nós colocávamos em cima da televisão e os acetatos tinham o cenário e depois havia 2 bolinhas e eram as bolinhas, os quadradinhos que eram controlados efetivamente pelos jogadores. Os gráficos eram de altíssima resolução porque eram impressos. Exatamente, mas pelo menos não havia cá ray tracings, nem nada falhava. Era... Com um frame rate brutal, o da tua visão. Exatamente. Aqui um ponto também a ter em consideração. Quando vocês virem esta apresentação, grande parte das consolas e jogos que vocês vão ver aqui estão no espólio do museu, que nós construímos basicamente uma coleção de jogos gigante, com jogos muito antigos, consolas muito antigas. Algumas estão aqui expostas, mas a grande maior parte delas, porque isto hoje estamos aqui muito dedicados ao museu, mas na parte do Street Gaming, o evento que o Hugo falou, nós temos um espólio de consolas em que, por exemplo, podem ver uma Magnavox. Então, nós estávamos no Magnavox, agora vamos ver como é que estamos hoje. It's time to feel more. Feel É quase a mesma coisa. Igual. Feel stronger. O Feel acetato. braver. Feel fiercer. Feel wiser. Feel smarter. Feel calmer. Feel happier. Feel freer. Feel faster. Tenser. Slicker. Bolder. Wilder. Closer. Deeper. Feel more and more and more. Feel it now with PS5. Pá, eu acho que é a consola de nova geração com mais sucesso em Portugal, neste momento. E como podes ver, não é? Igualzinho. É igual. Mas há uma coisa engraçada, porque quando tu viste o Magnavox, aquela apresentação, tu percebias perfeitamente que era uma consola. Se tu não percebesses nada de jogo e visses isto, Verdade. se calhar não sabias que era... Sem dúvida. Entre entrares num bar ou num local público e veres um FIFA a correr numa televisão, tu olhas para aquilo e aquilo disfarça bem. Quem é que está a jogar, não é? Ok, então vamos aqui falar da Magnavox. Magnavox é basicamente a mãe, o pai e o avô das consolas de casa e tinha jogos como o Table Tennis, Submarine e o Analogic, 3 jogos completamente diferentes, mas que eram basicamente todos feitos da mesma maneira. Era um ponto de luz no ecrã e que nós íamos jogando consoante... O Table Tennis é o Pong, não é? Tipo, toda a gente... Não é? É assim que... Mas nós já vamos perceber como é que lá chegou. Como é que lá chegou. Epá, eu acho que aqui muito pouca gente em Portugal teve acesso a esta consola. Principalmente nos anos 70, acho que era quase impossível. Só vi já no espólio do museu. Nunca a vi ao vivo. Nunca a viste ao vivo. Pá, eu acho que é uma consola que, apesar de ser uma coisa muito simples, é uma consola de extrema importância, porque realmente mudou tudo. Foi a maneira que alguém teve a visão que isto podia ser uma coisa que nós tínhamos em casa. Porque, como nós vamos ver aqui também para a frente, a experiência de gaming passou muito entre casa e salões de jogos, não é? As famosas máquinas de arcade em inglês ou máquinas de café, se preferirem, que é uma coisa que muita gente desta geração mais nova se calhar não vê tão recentemente, se não em coisas retro, se não em ambiente retro. Tem aqui uma data delas, não é? Ao fundo, não é? Mas em que literalmente a pessoa ia com a moedinha, enfiava a moedinha de 50 escudos ou de 25 escudos ou de se fosse lá o que fosse e jogava ali as 3 vidas que a máquina dava. E era mau, era. E era brutal. Então, Pong. Nós estamos aqui a falar que a Atari trouxe então a experiência de Pong, que eram estas máquinas de café, que basicamente era exatamente o mesmo que isto. Nós temos uma máquina destas também na nossa coleção. Está ali. Está ali. E que se vierem ao Street Gaming até podem jogar nela. Máquina que basicamente tornou o Pong mais acessível. A consola era mais barata do que a Magnavox e acabou por ser um sucesso absurdo. E era a primeira tentativa de trazer a experiência arcade para a casa das pessoas. Isto em 1975. Mas sabes uma coisa que me impressionou? Nos eventos de Street Gaming que temos feito, é instantâneo o momento no qual as pessoas pegam naquilo e estão sempre continuamente a jogar nesta consola, às vezes desprezando consolas de gerações intermédias até chegares eventualmente às mais conhecidas, mais recentes. Toda a gente passa o tempo todo de volta disto. É instantâneo. É viciante. A gratificação é ali, no momento. Exatamente. E a Atari continuou com uma das consolas mais lendárias sempre, a Atari 2600, que saiu em 1977. Esta Atari 2600 teve vários modelos, incluindo uma que é toda preta e chamavam-lhe a Darth Vader. Curiosamente, nós não ganhamos comissão da Atari, a menos, claro, que a Atari nos esteja a ver e não há problema, não é? De qualquer das formas, foi lançada na semana passada, ou há 2 semanas, coisa que vos vale, uma versão comemorativa de 25 anos desta consola, em que é literalmente esta versão em madeira, mas com os controladores mais bonitos e com saída HDMI.
E deve ser um sistema Android lá pelo meio. Eu até tenho medo. Estou a ver se compro ou não compro, porque tenho muito medo de ser um sistema Android. Mas parece-me que não, porque ela é compatível com os cartuchos. Ah, é? Ok, excelente. E isto também, para os portugueses que estão aqui, pessoal assim mais novo, como aquele senhor ali, também foi uma das maneiras que muitos portugueses entraram no gaming, além do Spectrum, porque nós recebemos 500 clones disto. Tipo, havia clones disto e da NES, que nós já vamos ver, mas esta entrou cá em Portugal, veio muita força. Os japoneses lançavam e nós íamos lá buscar. Na mesma altura, tínhamos também os microcomputadores já a dar alguns passos, não é? O TRS-80, o Apple II, isto é o que nós hoje conhecemos como a Apple, não é? Tipo, é o avôzinho, literalmente. Isto é o avô do iPhone. Sim. Não é? Temos o Philips Videopack, também conhecido como Odyssey 2. Que é literalmente a razão pela qual eu fiquei fascinado com a eletrónica e computadores, porque vi isto numa loja, foi o Videopack, vi isto numa loja, alguns no Barreiro, e parecia tudo mágico, com cenas a explodirem por todo o lado no ecrã, e eu quero tanto uma coisa daquelas. Olha só para o reclame que eles fizeram na altura. O teclado disto era estranho, porque era liso, nós não estávamos habituados a isso. Agora já adulto, comprei um. Tinha lá há 5 anos, quase parado para vergonha minha, liguei o AT. Mas como estão a ver, a imagem, né, que eles tentaram transmitir com isto era muito hi-fi, estás a ver? Muito sci-fi. Tivemos outras consolas que se calhar não bateram tanto, pelo menos cá em Portugal, né? Que tivemos a Coleco Telstar, a Intellivision, a ColecoVision, e são consolas que nós também temos no espólio e que têm também muitos jogos engraçados. Podes falar. Não, estava a dizer algumas delas com uma interface relativamente estranha, como este controlador, que parece que roda. Mas joga-se bem. Esta Coleco Telstar era uma versão que era um triângulo. Basicamente, de um lado tinhas o Pong, do outro tinhas um jogo de pistolas e do terceiro tinhas um volante. Ou seja, eram 3 em 1. Não te faltava a interface de uso. E os cartuchos eram em cima. Engraçado. Ok, e aqui eu até vou deixá-lo falar porque isto é a praia dele. Nada disso. Bom, houve uma altura em que, no início dos anos 80, um grande gigante da computação empresarial, portanto, pessoal que fazia simplesmente computadores para os mainframes, aquelas coisas que ocupavam salas gigantes, se apercebeu de que, à custa de um dos computadores que o Marco tinha no slide anterior, portanto, do Apple II, havia um efeito estranho. As pessoas estavam a começar a cada vez mais ter capacidade computacional em casa. Podias ter um computador em casa. E estes senhores, basicamente, dominavam a computação empresarial, decidiram, nós não podemos perder este barco, não podemos perder esta vaga, e pediram a um gestor, que era um tipo muito vivo, que trabalhava na altura na IBM, num departamento lateral aos mainframes, que se juntasse com uma série de técnicos, fosse para longe da sede, fosse completamente para fora da IBM, e se montassem lá o que havia de ser a visão deles para um computador em casa. E então, eles recorreram a uma série de decisões muito interessantes. Primeira, optaram por fazer uma coisa que claramente estava no mesmo segmento do Apple II e dos computadores que estavam a chegar ao mercado, e optaram por, ao contrário da história da IBM, decidiram utilizar o máximo de componentes que pudessem encontrar de fornecedores externos, ou seja, não fazendo tudo eles próprios, que era uma raridade na IBM, e 2, optaram por usar uma arquitetura que era modular, ou seja, que eu podia colocar placas adicionais para acrescentar coisas ao computador e documentar essa arquitetura para que pessoas pudessem construir novo hardware por cima do mesmo computador. E surgiu o IBM PC em 1981, com este computador que aqui está, que não é bem o 5150, esta imagem, mas que na prática tinha sempre este formato, com um grande caixote, com uma televisão por cima, que hoje em dia nos parece pequena, e que começou a evoluir muito rápido, e começou a ganhar. Primeiro entrou nas empresas, das empresas entrou nas casas, e das casas começou com jogos muito básicos, como um Tetris em modo de texto, uma coisa horrível em modo de Sião chamado Alley Cat, que ninguém se lembrará, e que depois... Isso fala muito sobre a tua idade, Marco. E que depois começou a evoluir precisamente pela tal arquitetura modular. Ou seja, começaram a surgir placas de som e placas gráficas cada vez mais capazes para esta arquitetura. E isto deu origem a jogos icónicos da época do final dos 80s e 90s, como o Day of the Tentacle, que é um dos melhores jogos de aventura ever made, o Need for Speed, um jogo de carro espetacular, e, claro, o avôzinho dos FPS. Aliás, este é o filho do avôzinho dos FPS. É o pai. Sim, porque o avôzinho é o Wolfenstein.
Portanto, o pai dos FPS, que é o Doom, e toda a saga Doom que está por trás, basicamente. E aqui é uma coisa interessante porque neste slide é um bocado injusto estar a pôr estes jogos ao lado de um computador de 81, não é? Porque estes jogos são todos muito mais... E o IBM PC é o que nós podemos chamar hoje aquilo que a malta mais mainstream chama, que é os computadores gaming, não é? Que agora tem que ter RGB, não é? Na altura não tinha. Na altura ter cor já era uma cena do caraças. E sem dúvida aqui que Day of the Tentacle é um jogo super icónico. Eu escolhi estes jogos, não foi ao acaso. Sinceramente, Day of the Tentacle é dos melhores point and clicks de sempre. E acabou há relativamente pouco tempo de sair um novo jogo do Day of the Tentacle. Doom, nós ainda hoje temos jogos do Doom a sair. E o Need for Speed, exatamente a mesma coisa. O Commodore andava ali a tentar também ganhar um bocado de espaço no mercado com jogos como o Bruce Lee, que é simplesmente icónico. E vocês vão ver que alguns destes jogos também estão presentes aqui no museu através do Spectrum, não é? O Shinobi, que depois fez grande sucesso na altura da Mega Drive, e também o 1943, foi um dos jogos que eu mais joguei em NES. Certo. O Commodore 64, que andava sempre taco a taco, e havia casas que tinham Commodore 64, casas que tinham Spectrum. Ele era um bocadinho mais caro que o Spectrum em Portugal. E, portanto, o pessoal que tinha Commodores estava num segmento um bocadinho diferente. Todavia, o Commodore, apesar de não ter uns gráficos com uma resolução altíssima, tinha muita cor, a cor era bonita, e tinha um som brutal. E houve muita gente que nasceu na demo scene e que nasceu inclusive para a música profissional à custa originalmente de composições e demos feitas para o Commodore 64. E hoje em dia, quando falamos de chiptunes, basicamente, tudo com música, o que chamamos de música de 8 bits, é a música derivada do chip deste computador. Era excelente. Pronto, vou deixá-lo falar outra vez. Bem, no meio disto tudo, em 1980, há um senhor chamado Clive Sinclair que lança um dos computadores que, em Inglaterra, tudo isto vem do mundo inglês, não é? Portanto, em Inglaterra, neste caso em concreto, o mundo Spectrum vem do mundo inglês. E em Inglaterra havia uma série de cogumelos, de casas a fazerem computadores e eletrónica, em kits de eletrónica, para que as pessoas pudessem ter a experiência da computação em casa. E este senhor, chamado Clive Sinclair, tinha feito uma série de invenções. Ele era um prodígio da matemática, ele era um prodígio da autoaprendizagem, e fez e perdeu muitas fortunas. Todo o dinheiro que ele fazia, gastava na ideia a seguir. Às vezes correu-lhe bem, outras tantas vezes correu-lhe mal. Uma das que correu bem foi o facto de ele ter saído do mundo dos rádios e das calculadoras e de uma série de invenções que tinha feito antes, trazia algum dinheiro e alguma capacidade de investimento, e em 80 quis montar um destes kits para que as pessoas pudessem em casa fazer o seu computador. Que criou o ZX80 em 1980, estão a ver a ideia, não é? Depois, em 81, fez o GX81, e nós temos esses dois computadores ali no cantinho, depois nesta última fila ali à amarela, mas já lá, depois não se percam muito agora. E depois, em ZX82, em vez de fazer computadores a preto e branco, como estes dois computadores eram, decidiu que ia fazer o ZX82, portanto 81, 82, não é? O ZX82, que era um computador a cores. E como era a cores, eles mudaram um bocadinho o branding. Decidiram, não lhe vamos chamar o ZX82, não é? Que era o nome interno. Vamos chamar-lhe uma coisa fancy, bonita. E chamaram-lhe de ZX Spectrum. E o ZX Spectrum, que é esta coisinha que aqui está, era pensada para ser um computador sério, para os negócios correrem a sua contabilidade, para as pessoas aprenderem a programar, para os miúdos trazerem toda uma nova era de educação. Esqueçam lá isso. Toda a gente o usou para jogos. E, portanto, foi literalmente a primeira grande incursão nas casas, barata, porque era um computador à volta das 100 libras, a primeira incursão é nas casas, baratinha, em que eu podia correr videojogos a cores, com uma qualidade razoável para a época e muito acessível para muitas famílias. E isso fez desabrochar todo um conjunto de software dos tais bedroom coders que comentávamos há pouco, nomeadamente, por exemplo, um dos jogos mais icónicos para Spectrum, que é um senhor que anda ali aos saltinhos numa série de peripécias, o Jet Set Willy. O Manic Miner, da mesma série, basicamente, com o mesmo look and feel do Jet Set Willy. Um é o sucessor espiritual do outro. E o Chucky Egg, que temos aqui o melhor jogador que tem em Portugal de Chucky Egg, alguns no stand. Está ali encarnado. O senhor ali de chapéu. Que é um jogo de plataformas espetacular e ultra viciante, com uma mecânica muito simples. Aliás, como última nota, deixem-me só dizer que estes jogos têm uns gráficos tenebrosos para o dia de hoje. No entanto, a experiência de jogo está tão depurada que é instantaneamente viciante. Os jogos são muito bem feitos, porque a única coisa que podiam ser era bons jogos. Porque é que nós também tínhamos a Amstrad, que depois teve uma história muito, muito chegada ao Spectrum, porque a Amstrad acabou por comprar o Spectrum, não é? Tivemos a Atari ST, o Macintosh, outra vez a Apple aqui,
E vamos ver aqui uma publicidade de 84 The Amstrad da Amstrad. 464 is the 64K home computer with a Eu gostava monitor muito and dos data jogos da recorder Amstrad. included. From around $429. Tinha a vantagem de não ter a tal mistura de cores, mistela de cores horrível que o Spectrum tinha. Exatamente. Tornava a experiência mais parecida com o que nós tínhamos exatamente aqui. Chegamos aqui à primeira consola, neste caso a versão europeia e americana da NES, que teve jogos como Duck Hunt, que nós cá chamámos Mata-Patos. Tínhamos o Mario Bros, foi aqui que apareceu a personagem do Mario com um jogo em nome próprio. E tínhamos o Zelda, 3 jogos que ainda hoje, aliás 2 jogos, o Mario e o Zelda ainda são muito icónicos. Esta consola no Japão chamava-se Famicom, cá na Europa chamava-se Famiclone, porque nós cá também somos pobres, não é? Como somos pobres... Não havia realmente uma Nintendo. Sim. Não, quem tinha a NES mesmo, era rico, isso não havia dúvidas. Porque nós todos tínhamos estas consolas, que eram as chamadas consolas da feira, as consolas que nós comprávamos em qualquer lado, e depois os cartuchos vinham assim às cores. E agora aqui tem uma história engraçada. Porquê que nós cá na Europa, por exemplo, o jogo Contra, vocês conhecem o Contra? Vocês sabem porque é que o jogo na Europa se chama Contra? Porque nós fomos buscá-lo ao Japão. Porque nós na Europa, o jogo original da NES chama-se Probotector. Porque nós cá censurámos o jogo. Nós cá na Europa, né? Censurámos o jogo. Mas como nós, portugueses, íamos buscar os jogos todos ao Japão, nós chamamos Contra, porque temos o jogo na língua original em que o jogo saiu, né? E é uma das consolas mais icónicas. Também tem ali uma. Aquela é a minha NES de infância. Aquela é mesmo a tua NES, não é? É. E não era rico. Era o que eu ia dizer. Mas eu vou explicar porquê. Porque se vocês virem aquela consola, e aquela consola tem uma cena especial, que nem toda a gente vai lá chegar, é que a NES ligava de lado. Mas se vocês olharem para a NES que ali está, ela não tem nenhuma ligação de lado, só tem atrás, porque aquilo é a versão francesa da NES. Que um primo meu, que era rico, Esse sim, rico. me ofereceu de Natal. Do mesmo lado, temos a concorrente e a grande guerra que havia nos anos 90 e fins de 80, que era a Sega contra a Nintendo, né? E a Master System 2, esta é a Master System 2, também é uma história engraçada. Nós cá em Portugal nunca tivemos a Master System 1 à venda, legalmente. Tínhamos algumas importadas, porque a Master System sai em todo o mundo como Master System 1, nós não tivemos isso, nós só recebemos a Master System já com a Mega Drive no mercado e já com a Game Gear. Com aquela publicidade Sega é mais forte que tu. Não sei se vocês se lembram. O que é que acontece? Quando vem para Portugal já havia a Master System 2. Não havia a Master System 1. Inicialmente trazia este jogo na memória, Alex Kidd in the Miracle World. Depois o Sonic entra no mercado, faz um sucesso. Aquele ouriço que eles usaram para, sei lá, combater o canalizador do outro lado da bancada, estão a ver? Acaba por fazer tanto sucesso que eles trocam o jogo que vem na memória. Na versão da Mega Drive da Master System 1 trazia o Hang-On na memória. E temos aqui jogos como o OutRun, que também não foi posto aqui ao acaso, porque além de ser um jogo excelente, também está no Spectrum em rica vida, né? E é um jogo que corre quase todas as plataformas, porque é um jogo que criou fama muito à custa das arcadas, ou seja, das tais máquinas de café em que o jogo se podia sentar literalmente no jogo e tinha um volante e era absolutamente delicioso de jogar, e em que toda a gente queria reproduzir a experiência nas plataformas de casa, não é? E agora faço uma pergunta a ti. Aquele processador que diz ali, Z80A, diz-te alguma coisa? Diz qualquer coisinha. Estas consolas partilhavam a mesma plataforma tecnológica, portanto, o mesmo CPU, o mesmo cérebro, o mesmo computador. Este Zilog Z80 é o chipzinho que faz o processamento central em quase todas as máquinas que estão aqui nestas 3 filas. É o processador da tecnologia e da plataforma Spectrum. E pouca gente sabia que a Master System, apesar de não ter feito o sucesso que fez a NES, era uma consola mais potente que a NES. E temos aqui um Commodore Amiga, não é? Isto é todo um outro mundo, não é? Porque aqui saltámos dos 8 bits para os 16 bits. E aqui tínhamos uma coisa um bocadinho diferente. Tínhamos um computador de casa que tinha 2 características diferentes. Vinha de logo à partida com disquetes, como aos PCs. Mas como no momento em que ele entra no mercado, os PCs, portanto o tal IBM PC que eu vos comentava há pouco, que era modular, ainda não tinha chegado a um nível de apuramento nem de gráficos, nem de som, ou seja, não havia placas desenvolvidas para gráficos, para tipos de gráficos, ou números de cores potentes o suficiente, ou som potente o suficiente para competir com as tais máquinas de arcada, ou para competir com as tais consolas dedicadas para jogos. E o Amiga era brutal. Tinha um sistema de som brutal, com 4 canais, com música digitalizada, em que eu podia tocar samples
E, portanto, Era muito usado para música. Foi na altura. muito usado para música. Muita gente fez música, muita gente fez DJing com isto. E tinha gráficos brutais num processador Motorola de multitarefa nativa que permitia fazer coisas bizarras em que a pessoa pegava no topo do ecrã, puxava o jogo e via o sistema operativo por trás. Não sei se te lembras disto. Era delicioso, aquilo para mim parecia magia. Não, eu acho que, e temos aqui jogos icónicos. The Secret of Monkey Island é um jogo impressionante. É o meu jogo favorito de todo sempre e mais algum. É incrível. Double Dragon, também aqui em grande estilo. Eu joguei muito Double Dragon no Amiga e Cannon Fodder. E há aqui uma coisa bem engraçada, que é, se vocês repararem, nós tínhamos o Spectrum, tínhamos Commodores, tínhamos uma série de computadores no mercado. E isto foi o que nos salvou na Europa. Porque nos Estados Unidos, eles estavam com uma crise nos videojogos incrível. Tudo caiu em 83. E que nós cá não sentimos sequer nada disso, exatamente porque nós estávamos todos a jogar em PC e não estão a jogar em consolas. Tivemos aqui mais algumas consolas. A Atari continuava no mercado, 7800. A TurboGrafx, isto já são quase tudo consolas de 16 bits. A Atari Lynx, uma das primeiras portáteis, podia jogar de um lado, podia jogar do outro. Era uma consola muito esquisita. E, obviamente, a Sega Game Gear. Joga a cor, joga Game Gear. Tu não vais resistir. Primeiro com a Game Parece Gear, mesmo genuíno aquele insert. Certo? Não, está incrível. O mais engraçado é que às vezes o jogo que aparece ali não é da Game Gear. Jogos pré-programados e a cores. Quarto, só o preço é preto e branco. 17 contos. Joga a cor, joga Game Gear. Espera lá, isso dá Game Gear. Agora com o 75, Sonic 80... 80 euros, 80 à vai. volta de 80 Yeah. euros. E outra coisa engraçada é que as publicidades na altura eram muito agressivas em relação à concorrência. Se vocês repararem, quando isto começa, ele diz: joguem a cores, não joguem a preto e branco, e a imagem que está por trás é o Tetris. Tetris da NES e da Game Game Boy. E da Game Boy, que era o jogo, por definição, era o jogo que vinha empacotado com a Game Boy original e que tanta gente depois usou nos clones da Game Boy, que era uma coisa chamada Game Brick, que também temos ali, e que basicamente era uma consola com uma variação O famoso Brickmania, né? Brickmania. E esta é a publicidade da Sega. Se isto corresse. Ainda zangado, sou eu, Master Sega. Desafias o Strider? Vai! Pensas que no Super Monaco é mais fácil? Arranca! Bem jogado, ficaste em segundo a contar do fim. Sega é mais forte que tu. É Já mais afirma. forte. Quem é que aqui se lembra Exige disto? o selo de garantia Sega Portugal. Quem é que se lembra disto? Tenho que vos dizer que vocês são velhos. É isto que eu vos digo. Maduros. Espera aí. Já não deu para ver. Vocês viram no fim, aparece lá, tipo, Mega Drive, Master System e Sega... E era a mesma coisa que hoje chegaram ao mercado a PlayStation 6 e a PlayStation 7. Estão a perceber? Era tipo... E venderem-se todas ao mesmo tempo para segmentos diferentes do mercado. Exatamente. Aqui temos a Sega Mega Drive, também conhecida como Genesis, nos Estados Unidos, porque havia uma empresa nos Estados Unidos chamada Mega Drive, então eles não puderam usar o nome. A Mega Drive foi provavelmente a consola de 16 bits mais vendida em Portugal, mas não foi a mais vendida no mundo. A Super Nintendo vendeu mais, mas a Mega Drive, para nós tínhamos uma distribuição muito melhor feita cá em Portugal da Sega, não é? A Mega Drive era a consola fixe, a Super Nintendo não era a consola fixe. Então, Como os tempos mudaram. exatamente, como os tempos mudaram. Streets of Rage 2, Sonic, ou Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles, tens vários Sonics, Mortal Kombat. Aqui era a verdadeira versão da Mortal Kombat para jogar em consolas a 6 bits, porque o jogo na Nintendo estava censurado. E o porte é brutal. Este porte é incrível. E, pá, esta consola acho que fez, as delícias de toda a gente nesta altura. Falas tu? Tiveste um Game Boy? Já mais tarde, tive um Game Boy Color. No entanto, queria muito ter tido um Game Boy, mas era caríssimo na altura. E eu não fazia parte da tal cena do Clube dos Ricos. O Game Boy é uma coisa espetacular. Portanto, a Nintendo encontrou um espaço de mercado em concreto naquilo que seria uma consola que nós trazíamos na nossa mão. E que tinha uma experiência curiosa. Ao contrário da consola que nós trazíamos na Nintendo Entertainment System, que ligávamos à televisão, com uma experiência de jogo bastante rica, eles optaram por fazer uma coisa radicalmente diferente. Aperceberam-se de que era importante, era que nós pudéssemos ter a consola muito para ter uma experiência de jogo longa. Em viagem, com amigos, fosse o que fosse. Em viagem se houvesse luz. Em viagem, se houvesse luz de dia. Tens aí uma pergunta? Esta é a grandalhona. Esta é a Esta é a grandalhona. primeira, sim. É a DMG01, que está ali atrás. Esteja ali um, já. E então, basicamente, qual é que foi o compromisso que eles fizeram? Optaram
por colocar um ecrã monocromático, tinha 4 cores de cinzento, certo? 4 cores de cinzento, e um processador que, curiosamente, é um processador que é muito inspirado no processador do Spectrum. É uma espécie de Z80, ele não é bem Z80, é um Z80 com umas instruções especiais. No entanto, é uma espécie de Spectrum que corre num ecrã monocromático pequeniníssimo, mas que as pilhas duravam Duravam em relação às outras todas, não é? Também não durava assim tanto. Mas olha que eu tenho lá a minha, ainda dura. Não, eu jogo bastante do Game Boy. O Game Boy também tinha outra coisa, que era a possibilidade, por exemplo, de jogar a 2. Nós víamos pelos cartuchos. Sim. Aqui está um jogo, o Super Mario Land 2, um dos melhores Super Marios de sempre. E que podias ligar aqui. Exatamente, que era o Link Cable. Yeah. Se olhares para aqui, só tem aqui um jogador, vias logo na capa se dava para jogar a 2. O Tetris dava para jogar a 2. Era só ligar esse cabo de um Game Boy ao outro e podia jogar. E até dava para jogar, por exemplo, um num Game Boy normal, o outro no Game Boy Color. Game Party portátil. Exatamente. Pá, eu acho que o jogo que fez mais sucesso no Game Boy foi, obviamente, o Pokémon, que toda a gente conhece, ainda hoje toda a gente joga Pokémon. E foi basicamente aqui que explodiu com vários Pokémons, o Blue, o Red, o Green, tivemos o Yellow, tivemos uma data deles. E depois ainda tínhamos os falsos. Porque uns tinham os Pokémons, os outros tinham os outros, e depois alguém achou, e se pudéssemos tudo num jogo apenas? Então fizeram assim um mix. Eu estava a falar, eu não tive a Mega Drive, tive a Super Nintendo. Super Nintendo era uma consola superior à Mega Drive a nível de imagem, tinha mais cores, e a nível de som era completamente dia e noite. Se vocês virem um jogo, por exemplo, faço-vos aí o desafio, se vocês verem o Rei Leão, por exemplo, da Super Nintendo e da Mega Drive, é inacreditável a diferença de som. Mas inacreditável. Pá, e tinha jogos como o Super Metroid, Super Mario World, um dos melhores Super Marios de sempre, e o Killer Instinct, um excelente jogo de porrada pura e dura. E a Nintendo, porque este jogo era mesmo exclusivo da Nintendo, era um jogo extremamente violento, tinha fatalities e tudo. Para contradizer com o Mortal Kombat que estava censurado, não é? Esta consola também abriu portas a muita coisa. E para quem não sabe, esta consola é quase como se fosse a mãe, basicamente, da PlayStation. Estranha história, não é? Porquê? Porque eles queriam inicialmente lançar um leitor de CDs para a Super Nintendo, como fizeram com a Mega Drive, que eles tinham o Sega CD, não é? E esse protótipo acabou por ser feito. Eles fizeram uma parceria com a PlayStation, e esse protótipo é engraçado. Porquê? Porque tem um comando de Super Nintendo que diz PlayStation. Muito bom. Essa não sabia. E é um facto importante porque depois a PlayStation viu, espera aí que há aqui mercado, então lançaram-se eles próprios no mercado e a história já lá vamos contar. Chegaste a jogar em Super Nintendo? Não. Cheguei a jogar em Super Nintendo em casa dos amigos fixes, porque nesta altura isto já era mais ou menos fixe. Não, isto era... Ok, depois tivemos aqui algumas coisas interessantes também no mercado que infelizmente não fizeram tanto sucesso cá em Portugal, mas... Isto, olha, estamos a falar um bocado dos ricos. Não, isto é que é para os ricos. Neo Geo. Neo Geo era a verdadeira experiência arcade em casa. Jogos como o King of Fighters, por exemplo, que nós tínhamos nas arcades. Podíamos jogar na Neo Geo em casa na altura, porque já não bastava teres gasto, sei lá, não sei quantos escudos. Uma pipa de massa. Aliás, muitas consolas, muitas máquinas de arcade, ao arrancar, tinham literalmente o mesmo branding da consola de casa. Portanto, Neo Geo é aberto e tinha jogo. Era um jogo. Tivemos a Philips CDI, que é engraçado porque é dos poucos consolas fora da Nintendo que tem um jogo do Zelda. É horrível, não jogam. E depois tivemos a 3DO. E obviamente, um dos fiascos da Sega, que cá em Portugal até fez sucesso. É o Sega CD. Exatamente. Isto basicamente era um add-on para a Mega Drive para poder jogar jogos em CD, que tinham algumas coisas cinemáticas. Foi um passo um bocado arriscado. Sim, porque é esta questão. A partir do momento em que passamos a ter CD, passamos a poder fazer coisas como fazer streaming de vídeo e, portanto, mostrar introduções a sério pré-rendidas dos jogos. Podemos passar a ter mapas que são descarregados em stream diretamente com grande nível de detalhe e coisas gigantes. E, portanto, a memória deixou de ser o bottleneck. Passou a ser... Fora a música. E fora a música, claro. Pistas de áudio, pura e duras. Claro que sim. Cá em Portugal, isto foi uma das razões que a Sega caiu. Foi literalmente... eles lançarem a 32X, a Sega CD e a Sega Saturn. E uma coisa tão bonita de programar. Sim, não, isto é horrível. E nós temos aqui alguns, não sei se já chegou, o Jim Bagley, que programou, por exemplo, o porte do Doom para a Sega Saturn. E ele tem uma história super engraçada sobre isto.
Tivemos jogos como Nights into Dreams, Panzer Dragoon Saga, Sega Rally, também um pouco a tentarem trazer aquela experiência arcade para dentro de casa. Era cara a consola, não fez muito sucesso a nível mundial e acabou por começar a deitar o fim da Sega a fazer consolas. E agora aqui entra uma coisa muito engraçada, que entra o Windows 95. O mundo dos PCs funde-se com o mundo das consolas, literalmente, não é? Para quem não sabe, na altura o dono da Microsoft era um senhor chamado Bill Gates, não é? E o Devem ter ouvido falar. O Bill Gates, inicialmente, era uma pessoa que não era muito de jogos. Os jogos não eram com ele. Só que, na altura, ele começou a perceber o fenómeno que eram os videojogos e como é que isso lhe podia trazer dinheiro. Ele era uma pessoa que, por acaso, não gostava de dinheiro, não é? Não gostava de ganhar guito. Então, o que é que ele achou? Espera aí, vou-me juntar à empresa de videojogos que mais jogos vende e vou fazer uma publicidade. Isto é completamente surreal o que vocês vão ver agora. Principalmente para a malta que se lembra do Bill Gates desta altura. O que é que isto é? Isto é uma publicidade ao Windows 95 usando o Doom. Em que vocês vão ver aqui o Bill Gates com uma caçadeira na mão. Isto é o Doom clássico, não é? E só vocês estão aqui a ver, é o Bill Gates, está aqui. Isto é uma publicidade oficial da Microsoft. Ora, aí está ele. Vejam bem que este homem é tão especial que ele vai conseguir disparar sem carregar no gatilho. Vejam bem. Realistic. Next year, I might even play in the big Doom tournament. You might wonder what I'm doing here. Well, I'm getting kind of an inside look at some of these new games. I think you'll be amazed at all the new games we're going to show you here this evening. We've got a few key points to remember. First, Windows 95 is the game platform. Isto basicamente o que ele queria mostrar é que os jogos que nós estávamos a jogar na altura no DOS corriam no Windows 95. With the toolkits we're putting together, we're going to make sure people are very focused on Windows 95. DOS, it's been impossible to install the games. Hard for the developers, hard for the users, tough support problems, and nowhere near the graphics performance we're getting today with our DirectX APIs. Ouviram esta palavrinha, The second DirectX? key point is that Já lá we iremos. think the PC really is the entertainment platform for the future. We're going to have the best performance, the way to reach out and do multiplayer games, lots of new peripherals, and the improvements just keep coming. Our commitment is to make the tools, to make the platform better and better. Viram como é que ele disparou? Don't interrupt. Incrível. Mal olhou. Mas basicamente o que o Bill Gates queria fazer na altura era que o pessoal que andava a jogar em DOS passasse para o Windows, não é? Tipo, E com isso que tentaram criar dentro do ambiente Windows uma série de bibliotecas que facilitavam a construção e a transposição de videojogos para dentro do Windows. E algumas delas tiveram um nome interessante, ele mencionou ali, chama-se DirectX, esse grupo de bibliotecas para programadores, e esse mesmo nome vai nos levar depois a um slide ou dois à frente a qualquer coisa importante. e é aqui que chega a PlayStation. A PlayStation entra no mercado em 1995, jogos como Tekken 3, neste caso temos aqui o Gran Turismo, o Final Fantasy VII, são alguns dos títulos de maior sucesso da consola. Ela basicamente... A Atari 2600 basicamente consolidou nós termos uma consola mesmo em casa para jogar a nível global. A NES tornou isso uma cena fixe. Estes tornaram isto completamente mainstream. Toda a gente conhece a PlayStation. Foi o momento em que a minha irmã, uma miúda, adolescente, queria uma consola. Foi naquele momento em que eu fui nas férias trabalhar para ter dinheiro para comprar. Por causa deste gajo. Crash Bandicoot. Que, olha, que é feito, foi criado pelos mesmos gajos que criaram The Last of Us. Tivemos outras consolas na altura a competir com a PlayStation. Tivemos a Nintendo 64, a Dreamcast da Sega e isto. Não. Isto, muitos de vocês se calhar nunca viram e fazem bem. Eu não sei se vocês alguma vez tiveram alguém aqui que teve uma experiência de jogar nisto. Não façam. Vão danificar a vista, vão danificar a vossa vida. Não façam isso a vocês. Vocês não fizeram mal a ninguém. E isto agora é engraçado. Vocês viram quando é que nós falámos do Game Boy? Ainda estamos a falar do Game Boy, a correr exatamente os mesmos jogos, porque nesta altura sai o Game Boy Color.
Tetris DX, Mario Land 2, Zelda DX, Bugs Bunny, Super Mario Land e muito mais. Todos eles vão trazer mais cor à tua vida. Game Boy Color, da Concentra. Engraçado, o Game Boy Color só levava 2 pilhas, em vez das famosas 4 do Game Boy original, e além disso tinha uma cena também engraçada que era retroiluminação, não vais ver nada na mesma. Mas tinha uma coisa fixe, eles identificavam, tinha uma série de jogos na ROM em que identificavam que era aquela cartridge, que era um dos jogos clássicos da Nintendo, e colorizavam os jogos a preto e branco. Exatamente, não, isso era engraçado. Outra coisa que eles também tinham, também engraçado nisto, é que eles lançaram nesta altura um Game Boy, que era o Game Boy, lançaram o Pocket, que era basicamente o Color sem cores, um bocadito antes disto, e depois lançaram o Game Boy Light. O Game Boy Light é dos Game Boys mais raros, que é difícil de encontrar um, principalmente a funcionar, mas tinha a retroiluminação. Mas foi assim uma cena que passou lá toda a gente. Pronto. Porque eles queriam basicamente que as pessoas tivessem muito tempo a jogar. E com a retroiluminação... E é a tal história, para baterias durarem muito, um dos piores pontos de uso e um dos piores gastadores é precisamente a luz. E agora chega a consola que mais vendeu sempre. Sim. Eu acho que agora já foi passada pela Switch. Foi passada pela Switch. PlayStation 2. Pá, isto era incrível na altura, não é? God of War, GTA San Andreas, Resident Evil 4, são alguns dos títulos de grande sucesso da consola. Podia pôr aqui números, não é? A PlayStation tem carradas de jogos de sucesso. Black, Silent Hill 2, you name it. Tem aqui... Mas se vocês formos ver, tipo God of War, que é uma das franquias mais importantes da PlayStation, aparece exatamente aqui na PlayStation 2. Foi a minha primeira PlayStation, curiosamente. Foi? Não foi. Eu tive a PlayStation 1. E a Microsoft? Falámos há bocado do DirectX, agora vamos perceber que a Microsoft disse assim, espera aí. Temos uma biblioteca para fazer jogos, temos umas cenas de som para jogos. Mas há aqui uma coisa importante, e eu aconselho-vos todos que se vocês tiverem um bocado de tempo, porque está incrível, a Microsoft lançou uma série de vídeos a explicar a criação da Xbox. Pá, vejam, está no site oficial da Xbox, no YouTube, vale muito a pena, porque eles fizeram uma coisa mesmo bem feita e não foi, nós somos os maiores. Vocês veem os erros todos que eles fizeram, mesmo erros graves que eles fizeram, e eles explicam tudo ao detalhe, porque é que aconteceu, como é que aconteceu, e não parece uma coisa de, estamos a fazer isto para pintar-nos como bons. Está mesmo muito bem feito, e é muito fixe. Vamos ver aqui uma publicidade da Xbox, e para vocês verem a agressividade com que estes meninos entraram no mercado. Isto foi banido. Subtil. Life is short. Play more. Está incrível, não está? A Microsoft, isto não foi uma... Isto se calhar não foi a melhor maneira. Foi in your face, não é? Não, foi a melhor maneira que nós passássemos, sei lá quantos anos, 20 anos, 21 ainda anos, ainda estamos a falar disto, não é? A Microsoft queria mesmo entrar a pé juntos, tinha uma missão muito complicada, apesar de ter uma grande vantagem, porque tinha bolsos muito fundos para poderem investir. E foi aqui que, eu não sei se vocês lembram, o The Rock na altura fez a apresentação da Xbox. Eles chamaram uma série de pessoas famosas mesmo para tentar criar um hype abismal, só que tinham uma tarefa muito complicada pela frente. Tinham uma plataforma capaz, mas tinham de mostrar que a plataforma capaz também tinha conteúdos, jogos à altura, fizeram franquias de raiz. Tens franquias especificamente feitas para a Xbox? Sim, já vamos vê-las. Aqui está ela, pronto. Xbox sai em 2001. No fundo era um Pentium 3. Isto era um Pentium 3 que ali estava dentro. E jogos como Fable, Halo e o Forza, que ainda hoje temos jogos, tivemos o Infinite, vamos ter o Fable novo, tivemos o Forza Motorsport realmente ainda agora a sair. São franquias que continuam. A Xbox, a primeira... Eu não vou dizer que não foi um sucesso, porque eles venderam bastante, mas não foi um sucesso tão grande como eles esperavam. A consola a seguir, sim, fez algum sucesso, mas já lá vamos. Entretanto, temos aqui algumas portáteis. O Game Boy continua, né? Agora com o Game Boy Advance, sem retroiluminação, novamente. Ainda. Não aprenderam desta vez.
Eles só lançaram um Game Boy Advance com retroiluminação, que é o SP, anos mais tarde. Mas aqui com um grande salto de qualidade, porque eles mudaram efetivamente a arquitetura técnica, passou a ser um tipo de processador completamente diferente, passou a ser uma resolução diferente, controles diferentes, e portanto aqui houve um salto realmente de qualidade nos jogos da Nintendo. Depois tivemos o GameCube, que eu adoro a GameCube, tem jogos incríveis, tem jogos de terror espetaculares, que é estranho associar o terror à Nintendo, GameCube. Tivemos o Resident Evil, que era para ser um exclusivo de GameCube, para vocês verem. Tivemos o N-Gage, que era um telefone da Nokia, que dava para jogar. E a parte engraçada deste é que os telefones normalmente, nós pegamos no telefone assim, aquele pegávamos de lado, e chamavam isto de taco, porque parecia um taco, não é? E vamos ver aqui o reclame da N-Gage. Como podem ver, os reclames a jogos eram todos bem estranhos nesta altura. Get off me! Get off me! God, get off me! Feel the power of the new Nokia Este já era o segundo modelo da N-Gage. Insane graphics and the latest titles. Não era uma má consola, curiosamente. Bem, este tinha jogos como o Tomb Raider, Sim. que eram excelentes. A Nintendo, a partir daqui, eles já dominavam o mercado das consolas portáteis e continuaram, não é? Nintendo DS, com Mario Kart, Castlevania, Mario DS. E continuaram sempre a inovar, reparaste? Ou seja, eles nunca deixaram de arriscar, até dirão as más línguas até recentemente, não é? No entanto, repara, sempre acrescentando elementos novos, acrescentando toque, como neste caso da Nintendo DS, com Dual Screen, right? Que é o DS. Ou acrescentando depois um artifício que na altura era mais gimmick que outra coisa, com o 3D, no caso da Nintendo 3DS, mas eles sempre experimentaram muito variações, como veremos à frente, nos jogos sociais, nas consolas de casa, por exemplo, veremos daqui a pouco. O que é que nós tivemos depois também no mercado das consolas portáteis? A PSP. Tive uma. Tiveste uma? Era excelente, dava para... Aliás, hoje em dia, para a malta que gosta de coisas legais, é uma excelente máquina de emulação. Isto corre basicamente tudo. E está aqui o reclame da PSP. O estranho desta consola é que até hoje ainda ninguém percebeu, é que a consola, aqui não dá para ver que ele tem o dedo em cima, mas a consola só tem um analógico. Em vez de ter dois, não é? Só tem um. Isto corre jogos de PlayStation 1. Portanto, Consola Bertão. é excelente. Mas eu gosto mais da Vita. Já lá vamos. Ok, Xbox, que basicamente lá está a Xbox 360 e durante muito tempo o Xbox 360 dominou o mercado das consolas. Era uma consola que era muito virada para o pessoal que jogava online. O sistema online da Xbox era realmente incrível. E tivemos jogos como BioShock, Red Dead Redemption e Batman Arkham City, como alguns dos jogos mais sucesso da Xbox 360. E tens aqui uma alteração, que é, por um lado, passaste a ter uma consola Full HD pela primeira vez, e por outro, aqui notas que todos aqueles problemas que referes nos vídeos de engenharia da Microsoft já estavam afinados. Isto é um produto muito mais subtil, muito mais afinadinho e muito mais mass market do que as primeiras versões. E há bocado não falámos, tu falaste do DirectX, o X da Xbox vem exatamente do DirectX. Exatamente. Ou seja, eles foram buscar depois o X, precisamente nesses vídeos que o Marco comentava que podiam ver. Este X é o resultado de todo aquele conjunto de bibliotecas que acabavam em X, AudioX e por aí adiante, vinham do tal Windows, portanto, diriam as más línguas que a Xbox era uma espécie de consola que era Windows sem Windows, mas não, foi uma consola bastante fixe e provou-se depois pelas franquias o sucesso que tiveram. Eles fizeram muito sucesso, a Xbox 360 dominou o mercado desta geração durante muito tempo e só foi apanhado pela PlayStation mesmo no fim, mas já vamos perceber porquê. PlayStation 3, consola super difícil de programar para ela, mais uma. Jogos como Demon's Souls, o melhor jogo de sempre, The Last of Us e Uncharted apareceram nesta franquia, nesta geração aliás. E porquê é que a PlayStation conseguiu apanhar a Xbox mesmo no fim? Exatamente por jogos como The Last of Us que chegaram mesmo no fim de vida da consola e fez com que as vendas disparassem muito. O The Last of Us sai no fim da geração, o Uncharted também faz um sucesso abismal e a PlayStation 3 acaba por conseguir conquistar ali um bocado de espaço. Outra coisa também engraçada foi que a PlayStation 3 teve vários modelos, não é? Tivemos esta aqui, a original, em que nós tínhamos capacidade de correr jogos PlayStation 1 e PlayStation 2. Depois saiu um modelo que era basicamente igual a nível de aspecto. Não tinha 4 USBs à frente, só tinha 2. E não dava para correr jogos PlayStation 1. E depois saiu a Slim e a Super Slim,
que o que é que eles estavam a tentar fazer? Poupar dinheiro. Porque a consola era muito cara de ser feita. Então acabou por não lhes dar tanto lucro exatamente pelo custo que custava a consola. E agora chega a Wii. A Wii trazia alguma coisa nova. Vou passar aqui ao Hugo. O meu gesto não era realmente para passares o micro, mas faz-se com todo o gosto. A Wii é uma aposta curiosa. Portanto, a Nintendo vinha daquelas consolas clássicas com cartridge, na qual nós enfiávamos o cartucho e jogávamos uns jogos estáticos numa postura de ver televisão, portanto, sentados no sofá. E a Wii e a Nintendo estava a perder claramente este mercado das consolas de alta potência, como a Xbox e como a PlayStation, no qual os gráficos estavam cada vez mais poderosos, as franquias eram cada vez mais aprofundadas naquela consola em concreto, e sobretudo, aquilo era caro de fazer, que era um disparate. E o Marco disse-o bem, a própria PlayStation 3, eles retiraram a capacidade de jogar jogos de PlayStation 2 precisamente porque tiraram um componente de hardware que suportava os jogos de PlayStation 2. Portanto, a pergunta era como é que nós encontramos espaço no mercado para ser diferenciadores e ter uma experiência que à mesma nos marca presença e que nos coloque na casa das pessoas. E a palavra era família. Amigos e família. E como? Transformando o jogo numa oportunidade de interação social e não numa postura quase passiva a mexer apenas os polegares. E o que eles fizeram com a Wii foi precisamente isso. Criaram um controlador, 2 por sinal, controlador mais um nunchuk, e na prática criaram um conjunto de jogos que eram jogos que promoviam a interatividade e o facto de eu estar aqui ativo, a jogar em frente à televisão, a mexer-me, a jogar ténis, a jogar golfe, a jogar fosse lá o que fosse, comigo ou com amigos, com um sistema de controle completamente diferente, com gráficos que não eram assim grande bomba, mas em que os jogos eram muito, muito, muito divertidos. Lembram-se da tal história do Spectrum, onde que os gráficos eram francamente maus, mas os jogos eram espetaculares? A Wii, todo o conjunto de gerações atuais, até antes da Switch, da Nintendo, tem muito a ver com este paradigma de criar jogos que são fundamentalmente divertidos, independentemente da qualidade daquele pixel naquela zona do gráfico. Falaste muito bem, jogos como Zelda, Mario Galaxy e obviamente Wii Sports. Isto é das consolas mais vendidas de sempre também. Portanto, isto foi um sucesso completamente abismal. A Nintendo continua com as DS, 3DS, 2DS. Temos aqui um pequeno reclame da 3DS XL, que é um modelo maior, com 2 ecrãs. Isto basicamente é a continuação do que foi feito na altura com a DS normal, original, mas com melhores gráficos, melhores capacidades, e é uma consola excelente também. E aí está a minha consola favorita portátil da PlayStation, que é a PS Vita. A PS Vita corre todos os jogos do PSP, por isso é que eu gosto tanto dela, porque tinha touchscreen à frente, tinha touchscreen atrás, depois entretanto saiu a PlayStation TV, que era basicamente uma Vita, mas para ligar à televisão, que muita gente usava para remote play, e era mesmo incrível. Isto é uma consola espetacular, a bateria dura bué, PlayStation patrocinem-me, estou-vos a fazer publicidade, voltem com isto. Depois tivemos a Wii U, que muita gente pensava que era um acessório para a Wii, mas não, era uma consola nova que competia diretamente com a PlayStation 4 e com a Xbox One, que foi um desastre absoluto, não teve sucesso, apesar de achar que era incrível. Ias dizer alguma coisa? Ter uma coisa curiosa, quando nos pomos a fazer plataformas disruptivas, como no caso da Wii U, no qual temos 2 ecrãs, ou temos basicamente uma consola na mão e uma consola na televisão, é uma aposta de risco. Temos de trazer ali massa crítica de franquias, de jogadores e de programadores para que aquele conteúdo seja realmente apelativo. E a maior parte das pessoas utilizou o ecrã da Wii U como um acessório. E os próprios programadores não investiram particularmente na criação de um conteúdo com uma continuidade de um para o outro. Ou bem como tínhamos o ecrã, ou bem que tínhamos ali uma coisa que era basicamente um scorecard e pouco mais do jogo original. É muito difícil criar plataformas novas e todas estas que aqui vemos são resultado de apostas dessas de alto risco em querer tentar inovar um bocadinho diferente e pensar um bocadinho diferente e em que as pessoas seguem. Neste caso, não foi o caso. É porque eles na altura trouxeram muitos jogos da Wii para aqui, então muita gente pensava que era exatamente a mesma consola. Entretanto, a PlayStation lança mais um sucesso abismal, PlayStation 4, jogos como Ghost of Tsushima, God of War, que é um reboot do God of War original, e o Detroit Become Human, são alguns dos títulos de sucesso. A PlayStation 4 foi uma das consolas que mais sucesso fez nos últimos anos, foi completamente líder de mercado a nível mundial e toda a gente a chama de PS4. E depois temos, obviamente, a concorrente Xbox One X, ou Xbox One apenas, aquele modelo One X,
que tinha jogos próprios, como o Gears of War, Forza Horizon 4, também tivemos o Motorsport. E aqui temos uma coisa também interessante, que é quando começam a investir em força no sistema Game Pass, que no fundo é o Netflix dos videojogos, em que tu pagas uma mensalidade, tens uma biblioteca de jogos e tens acesso enquanto esses jogos estiverem na biblioteca. Epá, eu acho que esta consola foi desperdiçada porque a nível de marketing não foi distribuída da melhor maneira. É uma consola excelente e o Game Pass realmente é um sistema que nós vamos ver certamente no futuro a dar muitas cartas. E agora temos a Nintendo Switch, mais uma vez, a Nintendo a dizer assim, ok, nós já estamos a dominar por completo os jogos de família, estamos a dominar por completo as portáteis, então vamos juntar tudo numa e vamos fazer uma consola que dá para jogar em casa, dá para jogar fora de casa, com jogos como Luigi Mansion, Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. E lançado em 2017. Estamos a falar de uma plataforma que já leva 6 anos no mercado. Percebe-se que eventualmente vai ser renovada a algures. Todavia, continuam-se a produzir e a sair imensos jogos. Novo Zelda que saiu este ano. Continuam a sair Super Marios. Capacidade computacional levada ao limite. A consola ferve com os jogos mais recentes. No entanto, com jogos divertidíssimos e com jogos que quase que têm o mesmo tipo de jogabilidade e de apelatividade que os jogos AAA nas outras plataformas. Portanto, muito bem espremida e continua com ciclos longuíssimos na mão das pessoas. Clássico Nintendo. Basta ver que este ano nós temos 2 jogos candidatos a jogo do ano da Nintendo Switch, não é? O Mario Wonder e o Zelda Tears of the Kingdom. Ok, e agora tivemos a última PlayStation 5, jogos como Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, são alguns dos sucessos. Esta é a consola que nós neste momento temos no mercado da parte da PlayStation. Posso dizer que isto começou um bocado atribulado, mas também começou tudo, não é? Foi na altura pré-Covid, tipo que isto começou a sair, não havia componentes, não havia nada, foi muito difícil o pessoal pôr as mãos nesta consola. Acho que nós agora estamos a viver os melhores anos dela. Este ano então está a ser o melhor ano pós-Covid, basicamente, dos videojogos. Nós temos jogos incríveis a sair este ano. Vai ser muito difícil escolher o jogo do ano, sem dúvida. E a Xbox também a responder com a Xbox Series S e X. A S é um modelo totalmente digital que tem pouco menos capacidade que a main, né? Que a Xbox Series X, mas que dá para muita gente se calhar começar a jogar jogos de nova geração sem ter de investir uns 600 euros que custa uma consola. Jogos como Starfield que saiu este ano, Dead Space e a Plague Tale Requiem, aconselho este jogo a toda a gente. São jogos que fizeram algum sucesso na consola, obviamente todos eles disponíveis no Xbox Game Pass, incluindo o Dead Space Remake, que saiu há relativamente pouco tempo e que já está, foi deste ano aliás, e que já está no Game Pass para a malta jogar sem estar a gastar dinheiro de 70 euros num jogo. E é isto, pá. Pessoal, obrigado a todos por terem assistido. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem perguntas, estejam à vontade. Claro, lembrem-se do que vos disse no início. Estão no espaço do Museu de Lodz VX. O museu existe em Cantanhede como espaço físico. Está dedicado a todas estas coisas, desde os consolas de 8 bits que ele tem, mas sobretudo naquele modelo âncora que está aí na bandeirinha amarela do ZX Spectrum, o computador de 8 bits. Come-se muito bem que estão em Cantanhede, mas é uma visita também muito agradável. Visitem-nos lá, com todo o gosto os recebemos. Obrigado a todos. Obrigado, Marco.